Nós vamos abrir agora no Salmo 73. Salmo 73. O título que os tradutores deram a esse salmo já nos desperta a atenção. Chama a atenção porque é um problema até hoje, né? Não é uma coisa só daqueles dias. Embora daqueles dias isso tivesse uma conotação muito específica, eu gostaria também de falar um pouco sobre isso, mas a aplicação realmente é para sempre. O problema da prosperidade dos maus. Tem um livreto escrito que é considerado talvez o maior pregador, né, do século XX, reformado, o Lloyd Jones, que é Por que Prosperam os Ímpios? É, na verdade, uma exposição desse salmo, Salmo 73, mas aí é um livro não tão grosso, mas, ou seja, todos os sermões, é um sermão só, né, do Lloyd Jones, acho que são mais de um, mas ele se estende bastante nos seus sermões, e ele falou muito sobre essa questão lá, é bem interessante. Então, se alguém quiser depois ler algo específico sobre isso, fica a recomendação desse material. Pode ser achado, acho que facilmente aí, não é um livro grosso também. Eu não vou aqui seguir o que ele expôs lá, né? Faz muito tempo que eu li, por isso que eu me lembrei de mencionar agora aqui. E eu lembro que eu encontrei lições muito preciosas, né? Porque eu li esse livro falando aqui da prosperidade dos maus, do problema da prosperidade dos maus. Porque a pergunta por trás desse salmo, e também de outras porções do Antigo e do Novo Testamento, é: se Deus é bom e justo, como ele de fato é, por que é que ele permite que os ímpios prosperem? Por que eles não são punidos? Por que passam vidas inteiras, e às vezes longas, sem nunca se arrependerem dos seus pecados, sem nunca mudarem suas atitudes? Pode até fazer de conta que mudam, né? Disfarçam para ganhar mais votos, mas nunca de fato mudam suas posturas e não são punidos. Para nós, né, no Brasil, isso ainda é mais emblemático, porque talvez aqui o salmista, em certo momento, esteja pensando naquela punição divina mesmo. Por que não fica doente de uma vez? Por que não morre de uma vez essa pessoa, né? A punição divina, digamos. Mas nós temos também o fator adicional aqui, que é a impunidade prática, né? A impunidade social, a impunidade civil. Também não há punição à altura. Existe, e hoje nós começamos a ver no Brasil um começo, um início aí de uma mudança talvez de mentalidade, que talvez vai demorar muito tempo para conseguir se implantar, e fala, né, de punir gente importante, punir gente rica, que tem grandes recursos, mas mesmo assim são punições que sempre ficam aquém dos fatos praticados. Sempre tem uma maneira de fazer uma delação e encurtar a pena. E é claro que a gente tem que até achar esse negócio de delação bom, né? A que ponto chegamos? Nós temos que achar bom. Por quê? Porque do contrário não tinha nada. Então a gente começa a pensar que é bom. É bom na certa perspectiva. Muito pragmática. Mas, evidentemente, não é o ideal. Não é o que deveria ser. Se é que a gente pode dizer que num mundo caído, pervertido, corrupto, como nós vivemos, nós deveríamos esperar algo melhor. Será que nós devíamos? Mas a pergunta por trás desse salmo, de outras porções da Escritura, é: por que é que os ímpios prosperam? E isso muitas vezes se choca, ou se chocava no caso dos hebreus. Vamos pensar aqui no contexto em que o salmo é escrito. Ele é escrito por Asaf, né, na antiga aliança, debaixo de uma pregação muito contínua, muito constante, de que quem é justo é recompensado pela sua justiça e quem não é punido. Se você lê muitos dos provérbios,
Você percebe essa máxima? Essa máxima existe, ela é real. Né? Deus vai abençoar o homem que anda, né, nos caminhos dele e vai punir os ímpios, os perversos serão punidos. Então, essa é uma verdade da Escritura. Mas que às vezes, também já era o caso do Antigo Testamento, parece não se encaixar com a realidade quando se vê o contrário acontecendo. Então fica a pergunta: onde está o Deus dos provérbios? Onde está o Deus de Deuteronômio, que fala: se vocês obedecerem, serão abençoados, recompensados, senão serão punidos. Tal. Onde está a punição que parece que não vem? Então, não só esse salmo, mas também outras porções do Antigo Testamento fazem um contraponto aqui e mostram que, embora essa máxima seja verdadeira, ou seja, que Deus abençoa os justos, mas pune os perversos, nem sempre isso vai acontecer quando nós queremos, não é no nosso tempo, necessariamente não é nesta vida, e existem fatores excepcionais. E um deles, que também então é muito explicado no Antigo Testamento, é que o justo sofre também. Pode sim sofrer. Por exemplo, o livro de Jó tem uma intenção teológica de esclarecer isso. Que existem outras razões, outros motivos que podem ser desconhecidos de nós, mas que justificam, da perspectiva de Deus, permitir o sofrimento de uma pessoa piedosa, de uma pessoa íntegra. Porque no caso de Jó, o próprio Deus dá esse testemunho, né? Quando ele está dialogando com Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó, homem fiel, que se desvia do mal. Então, é fácil nós recebermos esse elogio, às vezes de um colega, de um amigo, que não conhece, né, as lutas íntimas do nosso coração, da nossa vida, mas ouvir de Deus isso é extraordinário. Deus falar: ele é um homem fiel que se aparta do mal. E, no entanto, alguns momentos depois, como ele está? Depois dessa grande declaração de Deus a seu respeito, algum tempo depois ele está na pior situação possível. Imaginar. Perdendo aquelas 3 coisas mais valorizadas por todo mundo. Perdendo sua família, seus bens e sua saúde. E essas 3 coisas são o que nós mais valorizamos mesmo. Família, saúde e bens. Ele perde tudo isso e, no entanto, continua confessando o nome de Deus. Então chegam seus 3 amigos e eles são os adeptos principais dessa teologia do faz a coisa certa, será recompensado. É só isso que existe. Eles não admitem exceção. Eles não admitem outra possibilidade. Então eles se aproximam de Jó e veem que ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens e está coberto de chagas. Então o diagnóstico deles é preciso. É único. Só tem essa possibilidade. Alguma coisa de errado e de muito errado você fez. Porque Deus jamais puniria deste modo alguém íntegro, alguém justo. Mas note que nós, leitores, não temos dúvida. Deus acabou de dizer, ele é íntegro. Então fica a interrogação, como é possível? E a primeira resposta é que é possível. É perfeitamente possível que alguém íntegro e fiel passe pelas situações mais calamitosas e desesperadoras. Porque existem coisas no mundo invisível que
não são vistas. Óbvio, né? Simples não podem ser vistas. São visíveis. Observe que em toda a história de Jó, Deus jamais foi até ele e explicou o que aconteceu. Deus nunca foi até Jó e disse: Jó, o problema é o seguinte, um dia Satanás chegou lá no céu, falou comigo e desafiou e disse que você não era fiel de verdade, era só de aparência, por interesse, etc. Eu autorizei ele a tirar essas 3 coisas de você. Aguenta mais um tempo aí, fica firme, que daqui a pouco também passa tudo, você vai se dar bem. Não, Deus não dá essa explicação em momento nenhum. Deus até vem, fala com Jó, conversa com ele, mas a única coisa que Deus fala com Jó é: Jó, você não sabe nada. Você é totalmente ignorante. Você tem que entender que você não sabe nada. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu faço, você não sabe meus planos, você não conhece. Mas eu só quero que você saiba de uma coisa, e isso você pode saber. Você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim porque eu sei o que eu estou fazendo com esse mundo, eu sei o que eu estou fazendo com a sua vida, eu sei o que eu estou fazendo com tudo que existe. Fé, na verdade, é confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que não pareça. Aos nossos olhos. Mesmo que aos nossos olhos pareça ter alguma coisa errada. Mesmo que outras pessoas nos julguem, mesmo que nós enfrentemos situações desesperadoras. É saber que Deus não perde o controle da nossa vida e que algum propósito ele tem. Note, às vezes pode ser pecado mesmo. Às vezes pode ser. O pecado também tem consequências. E elas têm que ser assumidas. Mas nem sempre, não necessariamente, é por causa disso. E isso é o que o livro de Jó nos ensina. Então, é verdade, por um lado, que existe uma máxima, uma dos provérbios, que Deus abençoa o justo e pune o perverso. Mas também é verdade que existem situações excepcionais. E que nem sempre a punição que nós queremos que seja dada será a que nós queremos. Do modo que nós queremos. Então o Salmo 73 nos ajuda a entender um pouco mais esse aspecto. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então observe, isso aqui é uma declaração inicial, verso 1, que já é uma confissão de fé. Ele está dizendo: eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu acredito que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Isso aqui podia estar, na verdade, já no final do Salmo, podia ser a conclusão do Salmo. Mas ele trouxe essa conclusão para o início, para deixar bem claro para o seu leitor: olha, eu vou te falar umas coisas daqui a pouquinho que você vai ficar pensando coisas ruins a meu respeito. Eu sei. Quando eu escrever, eu vou continuar escrevendo aqui e você vai pensar coisas ruins a meu respeito. Mas então, antes que você pense coisas muito ruins a meu respeito, saiba que eu cheguei a essa conclusão e eu assustei. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, agora vai contar a história dele. Quanto a mim, o que ele vai dizer é: houve um tempo que eu não acreditei muito nisso. Houve um tempo que eu não estava muito seguro de que de fato Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Eu estava começando a pensar que era o contrário. Olha a sinceridade dele. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Vou contar uma história para vocês. Eu acredito que Deus é bom para com Israel, ele é bom para com os que são de coração limpo, mas teve um momento aí na minha história que eu não acreditei nisso, e por muito pouco, eu não virei um ímpio. Quando ele diz: me resvalaram os pés, ou desviassem os passos, são expressões, né, idiomáticas, são expressões hebraicas, da cultura hebraica, para dizer: eu por pouco não abandonei todo esse negócio de crer em Deus, de ir ao templo, de participar das coisas de Deus. Por pouco eu não larguei tudo e fui embora para o mundo, viver como ímpio.
Porque no fundo, eu quis isso. E por pouco não fui, é isso que ele está falando. Por muito pouco. É difícil, né? Assim, as pessoas admitirem esse tipo de dúvida ou de situação no meio do corpo, né? Da comunidade. Eu fico com medo de falar isso. Se falar isso, vão pensar de mim, né? Nossa, não quer dizer que não é tão firme assim como eu pensava. Não quer dizer que não é tão fiel assim. A gente quer manter muito perante os outros uma aparência, né? De que está tudo bem, está tudo certo. Mas o salmista aqui ele disse, não foi bem assim não. Eu realmente, por muito pouco, não larguei tudo. Qual é o motivo? O motivo está aí, então, no verso 3. A razão de quase eu me tornar um ateu. Quase que eu me tornei um ímpio. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aí o ponto. Qual era o ponto? Eu estava me sentindo muito mal porque eu estava vendo que as coisas não pareciam justas. Porque Deus não pune esses caras como eu achava que ele ia punir. E esses caras estão sempre mais ricos. E estão sempre mais na boa. E eu invejei isso. Olha que interessante, né? Um crente, uma pessoa regenerada, admitir que tinha inveja. Ele tinha inveja de uma situação que ele não tinha. Gostaria de ter, mas não tinha. E aí ele faz uma descrição bem pictórica aí dos perversos, ela é bastante exagerada. Tem a intenção mesmo de mostrar como ele os via. Quer dizer, tem um pouco uma questão meio psicológica aqui, né, que a gente acaba exagerando muitas coisas quando nós estamos numa situação de luta pessoal. Passa a olhar para fora e aumentar muito a situação. Ele realmente faz uma descrição muito pictórica, ele diz, para eles não há preocupações. Isso não é bem assim, né? Mas é assim que ele estava pensando. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e débil. Não tem doença. Não cansam, né? Verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, todo mundo leva a bordoada e eles ficam numa boa. Eles nunca são golpeados, nunca são atingidos, nunca são afligidos. Nunca acontece com eles. As coisas ruins nunca acontecem com eles. Consequência, o verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Então ele fala de um colar, um enfeite deles que é a soberba, essa é a joia deles, e o manto que eles usam é a violência. São expressões bem poéticas, mas que mostram, explicam realmente uma posição exagerada, evidentemente, de alguém que não teme ninguém, que sabe que não será punido e que não está nem aí para os outros. Essa é a ideia, a violência que os envolve como humano. Agora o verso 7 que é interessante. Os olhos saltam-lhes da gordura. Então aqui é uma descrição bem pictórica. Né? Eles estão tão gordos, mas tão gordos, o olhozinho salta, né? Uma descrição bem engraçada, né? É uma descrição veterotestamentária, obviamente, aqui sem qualquer tipo de ataque, né, pejorativo à obesidade, né, moderna, embora cuidado também com ela. Mas o aspecto aqui que está falando assim, imagina aquela pessoa, aquele cara gordo, não consegue ficar em pé, ele está lá deitado no harém dele, cercado por tudo que prazeres, comida que não acaba mais, qualquer coisa, ele está ali
Essa é a descrição que ele faz. É por isso que eu estou dizendo que ela é uma descrição intencionalmente. É claro que pode existir pessoas assim, pode existir, mas são todos assim. Ele está descrevendo isso para mostrar em parte, o que vai explicar daqui a pouco, que foi justamente a ideia de que a sua inveja condicionou o seu julgamento. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? A sua, na verdade, falta de confiança em Deus o levou a ter uma visão que é correta da realidade, mas em algum ponto distorcida, em algum ponto exagerada. Sempre é possível exagerar para mais. Os olhos saltam da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. A ideia é eles estão sempre buscando uma nova fantasia para satisfazer os seus desejos perversos. Claro que existem reis, né? Herodes parece que era um rei assim, que gostava de fazer crueldades, uma maneira de se satisfazer. Nero também é mencionado na história como quem gostava de promover grandes crueldades contra as pessoas como um espetáculo público, como uma maneira de conseguir diversão. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, ou seja, eles não temem nada. E o pior, aí vem o verso 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Então, eles, além disso, eles falam contra Deus. E aí está o que estava, parece que doendo mesmo aí no coração do salmista, porque ele está dizendo, ora, por que é que Deus não faz alguma coisa? A gente lê lá no Antigo Testamento que os caras chamaram um profeta de calvo e morreram. A gente vê um cara lá que encostou na arca da aliança e morreu. E aqui esses caras estão nessa situação, desandam a falar contra os céus, e nada acontece com eles. Verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sonos. E esse é um ponto também muito interessante, porque não tem como os súditos não serem, em alguma medida, impactados pelos seus governantes. Né? Quando existe impiedade no governo, necessariamente haverá impiedade no povo, na população. A sensação de impunidade nas altas esferas multiplica a criminalidade na vala comum. Necessariamente. É um incentivo para a impiedade, é um incentivo à perversão. Por isso, né, os governos têm tanta responsabilidade diante de Deus. E não é à toa, né, que no Brasil nós vemos claramente, né, um aumento da violência sempre associado, né, à impunidade nas altas esferas. Então a ideia é, o povo bebe isso, o povo engole isso. Os súditos desses caras, eles bebem isso, eles engolem isso, e eles vão sendo alimentados desta ideia, desta impressão, e vão cada vez mais perpetuar a impiedade, a depravação na sua vida. E o verso 11 diz, e diz, aqui, veja que está no singular, aparentemente está falando do povo. O povo diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Então veja, a impiedade passando ao povo. O povo diz, eles falam mal contra Deus, Deus não faz nada, então Deus não sabe nada. Então, no fundo, Deus não está nem aí. Ele não age. Ele não julga. Ele não intervém. Provavelmente é porque ele não sabe nada. Aqui dá um ateísmo irônico. Né? Quando você faz esse tipo de pergunta, você está negando a existência de Deus. Mas da forma mais impactante e destrutiva possível.
Porque nós, seres humanos, nossa cabeça funciona muito com ironia. Funciona muito com esse tipo de declaração, sabe? A declaração formal, proposicional, não nos afeta tanto. Mas aquilo que nos leva como é que eu vou dizer, a tirar sarro de uma coisa, aquilo que nos leva a minimizar, menosprezar aquilo, isso causa um efeito terrível na nossa vida. Então, quando quando o povo, será que Deus sabe? Acaso Deus sabe? Esse é o caminho mais destrutivo para o ateísmo, porque ele não é puramente racional. Ele mexe com as emoções. E, na verdade, o ateísmo é muito mais emocional do que racional. Ele é muito mais emocional. Não é uma questão de fazer as perguntas certas, é questão de fazer as perguntas erradas. Quando você faz as perguntas erradas e não as certas, o efeito emotivo, o efeito é muito maior. Enfim, esse é só um detalhe aqui. Mas a conclusão do salmista está aí no verso 12, ele diz, e é isso aí. Os ímpios são esses aí, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Né? Essa foi a conclusão dele no verso 12. É isso aí. Olha os caras lá, olha lá. Tudo uma boa. Olha lá, ninguém vai preso, olha lá, ninguém é punido, todo mundo, uma boa. E essa é a realidade. Parece uma declaração do programa do Datena, né? Mais ou menos isso. O verso 13, então, ele volta para a sua situação pessoal, e agora nós vamos entender um pouco mais do seu dilema, um pouco mais da sua luta, do porquê. Você vai ver que não é uma coisa puramente de observação. Ele não estava só observando de longe, não. Era uma coisa muito mais íntima dele, tinha uma situação pessoal aqui, uma situação pessoal, muito íntima. Vamos lá. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Declaração forte. Sabe aquele negócio de fazer as coisas certinho? Sabe aquele negócio de viver da forma correta? Foi tudo inútil para mim. Foi tudo perda de tempo. Ele está explicando o que ele sentia. Ele estava sentindo. Mudou depois, tá? Você já começou dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. Você vai pensar um monte de coisa ruim a meu respeito, mas lembra sempre disso. No final eu cheguei à conclusão correta, mas eu estou contando para você como é que foi o meio. E o meio não foi fácil. O meio não foi bom. Eu estava nessa situação, achando que era tudo inútil. Era inútil lavar as mãos na inocência. Por quê? Por um lado estão lá os perversos. Eles fazem tudo o que eles querem, estão numa boa. E eu, de contínuo, sou afligido. E cada manhã castigado. Ele está sentindo que ele está perdendo alguma coisa. Isso que eu falei, é uma situação pessoal envolvida. Ele está dizendo, enquanto eu vejo esses caras numa boa, fazendo tudo o que querem, não presta, só prosperando, eu só pagando pato. Eu tentando fazer as coisas certas, tentando obedecer às leis de Deus, tentando ser um crente fiel, e só pancada para cima de mim. Todo dia afligido. É uma expressão muito forte aqui mesmo, fustigado com varas, né? Machucado, ferido. Cada manhã castigado. Aqui né? Não é uma coisa que dá a ideia de uma coisa aleatória, não, mas é um castigo mesmo. Alguém chegou ali e me puniu, como se estivesse me punindo por uma coisa que eu fiz. Só que eu não fiz. Ele está falando, eu estava tentando viver da forma correta. Bom, aqui nós percebemos então, né, que a dúvida, na verdade, do salmista, ela foi muito pontual, muito específica, porque envolveu uma situação presente de sofrimento. Envolveu uma situação de perda. Ele não diz o que era. Se era uma enfermidade, se era um problema familiar, se era pobreza. Ele não diz. Pode ser qualquer coisa. De fato, não é um padrão, não tem que ser uma coisa específica.
qualquer coisa que nos causa dor, qualquer coisa que nos causa sofrimento, desespero. E no caso dele, ele fala que era contínuo, não tinha intervalo, não tinha férias, não tinha folga, era o tempo todo, toda manhã. Nos lembra muito o que Paulo fala do seu espinho na carne, né? Muito parecido. Esbofetear, assim, foi posto. O espinho na carne, esbofetear. Linguagens muito fortes, mostrando, né, que a vida cristã, ela envolve situações muito fortes, muito difíceis, duras de lidar. Mas a pergunta a ser feita é, como é que ele resolveu esse problema? E aí está o problema da prosperidade dos ímpios. Ele resolveu o problema, isso está lá no primeiro versículo. Mas a pergunta é, como é que foi? Como é que alguém que chega num ponto desse aqui? Que assim, é uma gilete para blasfêmia. É uma gilete de espaço para uma situação de desvio total. Como é que alguém reverte tudo isso? Muda tudo isso? A resposta é só por Deus, né? Só Deus pode preservar. Mas aqui nós temos uns passos, que parece que nos descreve alguns passos que ele parece ter seguido, que o levou de volta aos trilhos, o levou outra vez, né, à fé segura, à fé verdadeira. E quais foram esses passos? Vamos dar uma olhada então na sequência. O verso 14, o verso 15 e o verso 16 são bem difíceis de interpretar, são bem enigmáticos, né? Mas vamos ler e eu vou dar a minha opinião sobre o que me parece que está acontecendo aqui. Se eu pensara, no passado, em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Olha só, ele está falando que, ele está falando assim, ó, eu estou falando essas coisas para vocês agora. Agora estou falando, porque já passei, temporal e tal. Mas eu não podia falar isso lá atrás. Se eu tivesse pensado em falar isso perante as pessoas, eu teria feito um estrago. Um estrago muito grande na vida das pessoas. Eu teria traído, né, o povo. O que me parece aqui é que existe uma ideia de que a responsabilidade é a de sobreviver, mesmo que você não tenha mais nenhum motivo para bancá-la. Você para de pensar só em si mesmo. Porque até então ele está pensando só em si mesmo. É a situação pessoal dele. E aí, do momento para frente, ele começa a pensar no povo de Deus. E começa a lembrar da responsabilidade que ele tem para com o povo de Deus. E isso serve de barreira para ele, para a impiedade que está querendo crescer, fluir cada vez mais em seu coração. E então me parece que o segundo passo é silêncio. É silêncio, porque ele diz, sabe, eu fechei a boca. Nem sempre dá para falar. Porque às vezes vai falar e vai falar exagerado. Vai fazer a descrição pictórica que acabou de fazer. Vai falar a verdade? É verdade, mas é uma verdade para aumentar pela sua própria situação pessoal. E que vai criar uma destruição muito maior dos outros. E esse é o ponto que eu dizia. Fechei a mão. Naquele momento eu tinha que fechar. Eu não podia sair por aí falando para as pessoas. Então eu ia trair. E eu ia ajudar apenas a destruir. Eu acho interessante que isso parece ter sido o primeiro passo para ele. Foi um freio.
Um freio. O primeiro passo, porque se a gente não freia a impiedade do nosso coração, ela some. Ela não para por si mesma, jamais. Então, a consciência regenerada, ela tem que impor um freio aos resquícios da nossa natureza pecaminosa que estão em nós, mesmo após a conversão. Tem que impor um freio aí. Tem hora que dá para falar, mas tem hora que não quer. Tem hora que falar demais, a gente só exagera, não vai falar, só causa estrago e não resolve a nossa situação. Não resolve o nosso problema. Então, isso parece ser a primeira coisa aqui que o seu primeiro passo para recuperar, né, o caminho correto. Mas em segundo lugar, observe que ele, então, vai ao lugar certo para resolver o seu problema. Ele vai ao lugar certo, porque tem gente que quando tem problema vai para os lugares mais errados possíveis. Mas ele, interessantemente, foi buscar refúgio no lugar certo. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Que deve ser uma referência ao templo de Israel. Né? Ele está desanimado com aquilo. Ele está desconfiando cada vez mais da validade daquilo tudo. Mas ele não foi procurar o templo de Buda. Ele não foi, sei lá, buscar a macumbeira, buscar a médium, como Saul fez. Ele vai ao lugar certo. E parece que ele vai como um resultado dessa situação em que ele se calou, para não destruir mais, ele se calou, e então ele começou a pensar intimamente e foi doloroso demais. Foi doloroso demais manter isso intimamente, então ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E ele vai até o santuário de Deus. Irmãos, nós não temos santuário. Tá? Entrar aqui dentro dessas quatro paredes não vai resolver o problema de ninguém. Nós vamos confundir as coisas. Nós não estamos na velha aliança. O santuário de Deus na velha aliança é o quê? Para nós. Isso. É Jesus Cristo. É Ele. Ele é o templo. Ele é o santuário. Ele é a razão da nossa fé. Então, ir atrás de instrumentos. Hoje nós não vamos atrás de instrumentos mediadores. Ele vai ao coração da fé. Ele vai ao centro da existência da fé hebraica. Não é? Porque no caso deles, sim, era um lugar de tijolo, parede, né? No nosso caso. Mas o princípio permanece o mesmo. E tem a ideia de que a reunião do corpo de Cristo, aí são pessoas, né? Formam, né, a presença de Deus também, porque Ele é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, é o cabeça desse corpo. Então, para nós, santuário tem que ter essas ideias. Cristo, o cabeça, e o seu corpo. Não são paredes, não são objetos, não são instrumentos. Mas ele foi ao lugar certo. E quando chegou lá, ele viu que a sua visão estava distorcida. Ela não era errada 100%, mas ela estava exagerada. Ela estava distorcida. Ele disse, eu fui até o santuário de Deus e atinei, quer dizer, bingo, finalmente, né, acendeu uma luz com o fim deles. O fim deles. Eu acho interessante essa palavra fim aqui. Porque a gente não quer saber do fim, a gente quer saber do meio. No começo a gente quer ver a punição agora. A gente quer ver a justiça de Deus já. E ele disse que, na verdade,
o ajudou a mudar a sua perspectiva para saber que eles têm um fim. Eles têm um fim. Nós, embora não seja errado desejar que justiça seja feita aqui nesse mundo e que os ímpios perversos sejam punidos aqui, nós nunca podemos nos esquecer que isso não significaria nada em termos de punição definitiva. Isso sempre seria parcial, porque ninguém pode ser punido totalmente pelos seus pecados aqui nessa vida. Ninguém pode ser punido totalmente pelos seus pecados aqui nessa vida. É por isso que tem um inferno. É por isso que existe um lago que arde com fogo e enxofre. Só Ele pode fazer plena justiça aos ímpios. Mas aí ele começou a perceber que mesmo nessa vida, não é assim também que eles estão tão seguros como ele estava pensando. Ele começou a perceber que mesmo nesta vida, eles também passam por períodos difíceis. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Espera aí, não é bem assim. Aquela cena pictórica daquele sujeito gordo, com os olhos saltados da gordura no harém. Não é bem assim. Essa tranquilidade toda não é verdadeira. É só aparente. É só superficial. Quando esses caras sentem o peso da mão de Deus, só lhes resta terror. Só lhes resta desespero. Terror. Até porque se fosse verdade que os ímpios são felizes, né? Tinha tanta gente rica e famosa se suicidando, vivendo à base de remédios, vivendo à base de consumo de álcool, de drogas. É porque eles sabem que a vida deles é uma droga. Eles têm tudo. Fama, riqueza, poder, prazeres, eles têm tudo. Mas eles sabem que a vida deles é uma droga. E por isso tentam minimizar as suas dores, o seu desespero, com o que o mundo pode oferecer. Mas o que eles têm, na verdade, é isso aqui. Um terror armazenado lá dentro do seu coração. Em algum momento esse terror vai explodir. Em algum momento esse terror vai aparecer. De súbito, eles ficam aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Para o Senhor, eles não são. Eles são um sonho que Deus teve, sabe? Aquela ideia de você sonhou alguma coisa. Você não sonhou alguma coisa essa noite? Você lembra de tudo que você sonhou? Lembra de tudo, todos os detalhes? Tem gente que sim, eu não. Sou péssimo para lembrar o que eu sonhei, mas às vezes durante o dia me passa vagamente pela cabeça. Acho que eu sonhei alguma coisa a ver com isso. É isso que ele está falando. Deus, é como se Deus acordasse, ele estava dormindo, e aí ele pensa, acho que eu sonhei com um ímpio desse um dia desse, não foi? Acho que eu sonhei com um ímpio desse um dia desse. Cara, deixa ele falar. Literalmente, e não é ofensa, né? Não está ofendendo, vai para o seu lugar. Então, a ideia é essa, para Deus, eles não são sombrinha insignificante. Deus nem vai lembrar. Aí ele volta para a situação pessoal, você vai entender um pouquinho mais por que foi tão difícil para ele. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ele está fazendo uma retrospectiva da retrospectiva.
e está dizendo, sabe quando eu estava daquela maneira, falando assim, é tudo inútil, sabe, lavar a mão na inocência, foi tudo inútil, olha, esses caras só estão no bem bom, olha, tudo aí, foi o resultado de um endurecimento do meu coração. Eu estava endurecido, eu estava embrutecido, ignorante, eu estava um irracional, eu não enxergava mais nada. Eu fiquei cego de inveja, eu fiquei cego de justiça própria, eu fiquei cego de ira. Eu não vi coisas essenciais. Uma delas já acabou de dizer, a segurança deles é aparente. Eu não via que a segurança deles é só aparente. Eu não percebia que não é bem assim, que eles também caem, que eles também escorregam, e que, diferentemente de mim, eles não têm esperança. Quando eles caem, não resta. Quando o terror chega, não tem consolo. Quando o terror chega, não tem conforto. Só resta terror. Então eu não tinha visto essas coisas, não tinha entendido esse lado deles. E também não tinha entendido o outro lado. Uma coisa que a minha cegueira, a minha ira, a minha inveja me impediu de ver. O quê? O cuidado de Deus para comigo. O cuidado pessoal de Deus para comigo. Olha o que ele diz aqui no verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. E por isso que não resvalaram os meus pés. E por isso que, embora tenha faltado pouco para isso acontecer, ele admite, mas não aconteceu porque o Senhor tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Nem sempre eu gosto dele, é uma verdade. Nem sempre o conselho de Deus é agradável para nós. Acho que na maioria das vezes não é. Porque nos manda fazer o que nós não queremos. E nos manda não fazer o que nós queremos. Mas tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Dizem que o Antigo Testamento fala pouco sobre o mundo contínuo, a vida depois da morte. No sentido é verdade, porque a revelação é progressiva e nós só vamos ter a plena revelação do Hades, do céu, do novo céu e da nova terra, no Novo Testamento. O plano de Deus foi esse, revelar aos poucos essas coisas. Mas não é verdade que no Antigo Testamento não tem esperança de eternidade. Não é verdade que no Antigo Testamento tudo se resume a essa vida, o justo recompensado, o ímpio punido. Não é verdade. Ele está aqui meditando na vida depois da morte. Ele está dizendo que Deus o recepcionará na glória. Que há sim diferença entre justo e perverso, que há diferença entre a morte do justo e a morte do perverso. Olha que pergunta no verso 25: quem mais tenho eu no céu? É uma pergunta retórica. Diz assim, ele basta. Ele basta, não precisa mais ninguém. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Percebe como é possível sair de um estado de endurecimento espiritual para chegar num estágio aqui de puro avivamento, se você posso usar essa palavra? É possível. Mas é preciso também ver aí esses passos dados. É preciso entender essa situação, como é que isso progride. Então, ele diz, agora para mim não tem ninguém mais valioso ou mais precioso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Olha, desfalecer aqui é morrer. O termo hebraico é muito forte, é ser destruído, é virar pó. Mesmo que a minha carne e o meu coração virem pó.
Posso morrer, portanto. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui nós vemos que mudou totalmente a posição, né, de alguém que invejava a prosperidade dos ímpios, distorcia a realidade deles, partindo de uma verdadeira para uma distorção, e estava praticamente fora da fé. Mas então, por aquele que o segura na sua mão, ele retornou a uma situação de íntima comunhão com Deus, de grande confiança em Deus, de grande esperança. Esperança. Ele é a minha herança, ele diz. E sobrou tempo para dar um alerta para os seus leitores que possam estar na dúvida. Os que se afastam de ti, tem outra coisa. Eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Por isso ele diz, Deus é bom para com Israel. Teve um tempo que eu não achei isso. Não acreditava nisso. Mas acreditei depois que eu entendi algumas coisas. Entendi quando fui ao lugar certo. Primeiro quando me calei. Primeiro quando eu usei a consciência que eu já quase não tinha para brecar a impiedade do meu coração, que queria sair pela boca todo cujo. Isso amargou, isso foi difícil fazer isso. Causou uma gastrite. Veja que ele fala de entranhas que se comoveram, né? Estava borbulhando dentro de mim. Foi muito difícil. Mas aí eu fui até o santuário de Deus. Uma partir disso. Entendi qual é o fim deles, qual é a punição deles. Entendi que mesmo agora é tudo aparente, é tudo fachada, eles não estão tão bem quanto parece. Mas o principal, entendi que o Senhor cuida de mim. Que mesmo na minha ignorância, que mesmo no meu embrutecimento, a mão dele não me largou. Que mesmo no meu embrutecimento ele continuou com o caminho aberto para eu me aproximar dele. E eu tenho esse tesouro precioso que é saber que como o pai leva uma criança, até onde lá na frente ele vai me decepcionar. Ele não é só o fim do caminho, ele é o início, ele é o meio. Entendeu? Leva pelo caminho e lá no final ele me decepciona. Então, eu cheguei à conclusão de que tesouro mesmo é Deus. É o que eu mais tenho. É só o que eu tenho no céu e na terra. Isso é tesouro. E a minha vida é paz. A minha vida é proclamar esses feitos. É a minha missão. Missão só existe a partir de transformação. Missão é o resultado, né? A grande transformação. Do contrário, ela é perda de tempo. Mas, quando há, de fato, uma grande mudança, então surge também a missão. Esse é o resumo, queridos, do ensino desse salmo, dessa passagem. Vou agora dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas, se quiserem. Para nós encerrarmos aqui nossa aula. Mas não, Zé Antônio, falta lugar. Por um apego exagerado, um amor, né, como o texto fala aí, né, às riquezas, e deve-se entender como um amor substituto de Deus. Né. Por outro lado, não há uma defesa bíblica da pobreza. Aí pode ser o outro lado. Você vai para o outro, né? É muito difícil conseguir correlacionar. Então, vamos pensar, então tem que viver a vida total pobreza, voto de pobreza, etc. A única maneira
de sermos fiéis a Deus. Não, porque então existem outros ídolos e o próprio orgulho da pobreza pode ser um deles. Não significa necessariamente isso. Então, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Entender quem é o único tesouro nos céus e na terra. De modo que as demais coisas todas ficam subservientes a isso. Tanto sei viver, Paulo fala, na abundância, quanto na escassez. Tudo posso, fortalece. Consegue transitar com certo desembaraço nessas duas situações extremas. E em todas as... no meio aí também. Exato. Não fica só no conceito, né? Não fica só na abstração. Chegamos aqui a uma excelente compreensão de certas coisas e agora o que faremos? Nada. Vamos voltar, continuar a nossa vidinha como ela está. Então, a compreensão verdadeira, ela tem que produzir a transformação prática necessária, mesmo que seja, às vezes, uma transformação ainda incipiente, ainda quase invisível em algumas situações. Ela precisa, essa plantinha tem que crescer e alguma mudança precisa aparecer. Eu acho que, assim, um ponto fundamental aqui é mesmo essa consciência da missão. Porque a missão, ao mesmo tempo, ela alimenta a nossa convicção. Nem que seja, às vezes, na marra. Já que tem que fazer, você se obriga também a pensar no que você crê, no que você está fazendo. Então, ela pode retroalimentar um pouco também a fé. Mas é claro que missão sem fé é totalmente impossível. Acho que eu não peguei sua pergunta. Sim. Sim. Sim, não deixa de ser, né? Um problema espiritual, mas você quer falar, assim, no caso, né? O salmista ele não estava vendo essas pessoas serem punidas por Deus. Em última instância, ele sabe que tem como punir um monarca, difícil, só Deus pode tirar um Saul do trono, né? É difícil tirar um ex-presidente, né? Punir não é fácil. Isso é fala do Solano, não é minha, tá? Estou só repetindo aí, se quiserem processar, processem ele. Né? Não é fácil punir, né? Um ex-presidente, muito menos um que já está lá, né? Muito menos um que está instalado lá no trono. Né? É mais difícil ainda punir. Então, não se via, no caso, uma punição divina. Né? Nesse caso, o salmista estava tendo um problema espiritual, ele. Porque ele estava querendo julgar as coisas de uma maneira demasiadamente material. Ele é que estava enfrentando um verdadeiro problema espiritual que foi solucionado, né, e registrado para nosso ensino, para nossa instrução. Mais uma ou duas perguntas? Não, tem 4, então tudo bem. Vamos começar por idade, né? O mais velho, você. Pode falar. Eu já repito a pergunta dele, tá? Sejamos contentes. Verdade.
o básico não pode ser considerado pobreza, à luz da palavra de Deus. Se uma pessoa tem com o que se vestir, tem o que comer, ela não pode se considerar pobre. Então, nesse sentido, pobreza seria não ter isso. Não ter nem mesmo isso. E é possível que crentes passem situações assim. Né? Não serão, provavelmente, situações para sempre. Mas podem ser situações temporais. Sim? Sim. É muito grande, né? É por isso que nós vivemos vidas práticas, não teóricas. Nós não ficamos dentro de gabinetes dourados, né? Nós vivemos no dia a dia, e o dia a dia nos desafia, nos deixa perplexos. O dia a dia tem esse poder sobre nós e não é necessariamente ruim que isso aconteça. Né? Não temos que ser insensíveis à realidade. Nós temos que ser pessoas... Agora, a sensibilidade não pode ser exagerada, senão aí daqui a pouco a pessoa não consegue mais ver também a realidade. Porque a dor sobrepassa tudo, né? Então, mas Jó também foi através do sofrimento que ele disse: agora meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir. Agora meus olhos te veem. Então, foi por isso que Pedro diz, né, que Deus permite que nós sejamos provados por todo tipo de tentação, tribulação, para que o valor da nossa fé apareça ainda mais. Então, a experiência, no caso aqui, experiência negativa, sofrimento, a razão máxima de Deus é provar, né, purificar a nossa fé. Nossa, é a palavra final, nós. Acho que tem a pergunta. Sim. Ou seja, inveja não é uma coisa só de ímpio. E, por outro lado, assim, quem é mais tolo do que alguém que sofre e não luta? Quem é mais tolo do que isso? Passa por toda essa experiência e não significa nada. Então, não tem ninguém mais tolo. Sim? Última aí para ser. Sim. Sim. Se você cumprir as regrinhas que tem que cumprir. Exato. Mas infelizmente, né, o cristianismo popular, ele vai tender a sempre ser muito superficial. Porque para poder alcançar, as pessoas vão precisar de coisa que dá para tocar, dá para sentir, dá para cheirar, vai precisar desses elementos. E vai precisar ter o apelo àquelas coisas mais valorizadas, mais buscadas pelas pessoas na sociedade em que as pessoas vivem. Né? Então, de fato, né, a maioria dos pregadores se dispõe a oferecer essas coisas, porque eles sabem que o retorno vai ser grande. Eles sabem que o retorno será grande. Mas nós
mesmo não sendo isento de falhas, né? Porque também há coisas demais para corrigir em nossa vida, em nossa postura, no nosso ensino, inclusive. Continuemos proclamando os feitos de Deus. Continuemos proclamando, anunciando, aí, como ele disse, os verdadeiros feitos de Deus. Vamos orar nesse momento para encerrar essa aula. Vou pedir para a nossa irmã Luzia, né, que possa fazer essa oração final.